Olá, pessoal. Estamos de volta com os nossos bate-papos, né, com as nossas entrevistas. E hoje eu estou aqui com o Renato Leite Júnior. Ele é um colega da área de nutrição e também é educador físico. Olá, Renato, tudo bem? Oi, tudo bem, Roberta? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a sua participação. E o assunto hoje é sobre a caminhada, os benefícios da caminhada. E ninguém melhor do que você para nos ajudar aí com algumas dicas, né? E algumas pessoas já fazem, já praticam a caminhada e a corrida, mas nada como um especialista falando sobre o assunto. Então, a Verdade, primeira pergunta espero- é sobre qual a diferença, né, do exercício aeróbico e o exercício anaeróbico. certo, vamos lá. Vou tentar explicar o conceito e também dar alguns exemplos para talvez facilitar aí, né, no ponto de vista de ilustração, Tá ótimo. tá? Então, as atividades aeróbicas são aquelas atividades cuja quantidade de oxigênio que a gente é capaz de captar da atmosfera, né, transportar e utilizar, ela supre a demanda do nosso organismo, né? Então, essas atividades, elas são mais caracterizadas com aquela intensidade leve, moderada, que a gente consegue prolongar por um longo período de tempo, né? Então, por exemplo, uma caminhada numa velocidade leve, né? A gente consegue sustentar isso por um período de tempo longo, né? Então, aquela quantidade de oxigênio que eu estou colocando dentro do meu corpo, ela supre a demanda do que meu organismo precisa, né? Uma corrida em baixa velocidade, atividades do dia a dia, por exemplo, lavar louça, fazer alguma atividade de jardinagem, são atividades que a gente consegue prolongar bastante o período de tempo, porque ela tem uma intensidade leve e moderada. Já a atividade anaeróbica é o contrário disso, né? Então, essa quantidade de oxigênio que eu estou captando, transportando e utilizando, ela não dá conta de suprir a demanda do meu corpo, porque é uma atividade intensa, né? Então, a gente consegue sustentar por um período muito curto de tempo, né? Porque elas têm uma intensidade vigorosa. Então, por exemplo, se eu saio correndo atrás de um ônibus que está já parado no ponto e eu estou atrasado, eu percorro o percurso em alta velocidade. Chego lá já, assim, resfolegando, né? Porque é uma intensidade muito intensa e então eu consigo manter só por um curto período de tempo, né? Se a gente pensar em algum esporte, por exemplo, o atletismo, as corridas de 100 metros, 200 metros, né? É uma distância muito curta, então a pessoa vai realizar uma intensidade muito alta. Então eu não consigo fazer com que essa quantidade de oxigênio que eu estou colocando dentro do corpo supra essa demanda porque ela é muito grande. Ah, entendi. Muito bem. O que você pode falar sobre a caminhada, assim, para que ela é recomendada? De um modo mais amplo, pensando na saúde, né? Como um todo. Certo, entendi. Bom, Roberto, é interessante a gente destacar aqui inicialmente é que o fato de a gente ser fisicamente ativo, esse é o fator principal, né? Então, pessoas que são fisicamente ativas têm um menor risco de mortalidade por todas as causas, têm menor risco do desenvolvimento de doenças crônicas, né? Essas pessoas, assim, a gente pode citar diabetes, hipertensão, todas essas doenças crônicas, a pessoa tem menor risco de desenvolver sendo fisicamente ativa. Tem estudos também que mostram redução na depressão, na ansiedade, né? E aí a gente pode até pensar e extrapolar um pouquinho para a composição corporal. Então, ser fisicamente ativo pode ajudar até a gente ter uma menor quantidade de gordura, né? Postas essas colocações, por que a gente pode pensar na caminhada? Porque ela é uma atividade muito democrática, né? Então, assim, a gente não precisa de um local específico para realizar, o custo é muito baixo, né? Porque o que a gente precisa? Talvez de um tênis confortável, né? Né? E só. Então é muito democrática. E essa facilidade, ela pode facilitar para que a pessoa tenha uma adesão melhor, né, a esse estilo de vida mais ativo. Então, tendo aderência a essa atividade, né, todo esse panorama mais geral de relação de qualidade de vida, de saúde, podem ser mais facilmente atingidos, né? Então, o benefício, talvez a grande vantagem da caminhada sejam essas. Tá. E para iniciantes, assim, quantos minutos de caminhada e como fazer corretamente essa caminhada? Porque tem que ter, né, uma postura e uma frequência. Fala um pouquinho sobre isso. Bacana.
Então, Roberta, recentemente a Organização Mundial da Saúde, ela atualizou, né, as recomendações de atividade física, de exercício físico para adultos, crianças, né? É um documento bem completo. E se a gente for considerar aí indivíduos adultos, né, ou seja, que tenham mais de 18 anos, a recomendação anterior era de 150 minutos por semana, e essa recomendação ela foi dobrada, né? Então agora a recomendação é de 150 minutos até 300 minutos. Isso seria uma quantidade de exercício e de atividade física, né? Bastante importante para adultos, né? Esse período é considerando que seja feita uma atividade leve, moderada, né? Agora, se a gente pensar em indivíduos que conseguem realizar, são capazes de realizar atividades físicas mais intensas, aquelas que chegam a ser vigorosas, essa recomendação ela vai de 75 minutos a 150 por semana, tá? Lembrando que o indivíduo pode mesclar essas atividades. Então, ele não precisa fazer somente atividades intensas, vigorosas, nem somente atividades moderadas, né? Eu posso mesclar isso de forma bastante interessante. E aí uma questão que eu gostaria de ressaltar aí para as pessoas, que se a gente for, por exemplo, treinar 5 vezes por semana, né? Se a gente for pensar aí nesse período de 300 minutos, daria algo em torno de 60 minutos por dia, né? E alguns estudos mostram que a gente não precisa fazer 60 minutos de forma direta. Então, não preciso, sei lá, fazer uma caminhada de 60 minutos de forma direta. Eu posso distribuir esses minutos em blocos. Então, por exemplo, eu posso realizar 20 minutos de exercício pela manhã, 20 minutos à tarde, 20 à noite, né? Para dentro do dia eu conseguir completar, por exemplo, esses 60 minutos. Então, isso é tão vantajoso quanto eu realizar, por exemplo, um bloco só de 60 minutos. Isso pode ajudar bastante as pessoas, principalmente que às vezes têm uma vida mais corrida, né? Tem um dia mais atarefado, então essa distribuição pode ser bastante interessante, tá? E a forma certa de fazer o exercício, não existe assim uma receita de bolo, né? Mas pensando logicamente, né, em respeitar as individualidades. Então, por exemplo, se eu sou um indivíduo iniciante, eu não vou fazer essa caminhada numa velocidade muito alta, né, principalmente no começo. Mas o ideal seria a gente propor sempre progressões ao exercício, né? Então, por exemplo, não ficar naquela caminhada leve o resto da vida. Propor, né, aumento no tempo, até na intensidade. Aí eu vou falar um pouquinho até mais para frente sobre possibilidades de como fazer isso, tá? Então, isso seria uma forma adequada, ou vamos dizer assim, correta de estabelecer progressões sempre, né? Porque o nosso corpo tende a se adaptar e aí o resultado, né? Se a gente não aumentar, se a gente não fazer algo mais intenso, com maior volume, né? Mais tempo, a gente tende a não ter mais evolução também em relação aos resultados, né? Que legal. Eu acho que essa informação que você passou agora é super importante sobre fazer em blocos, né? Em períodos assim, porque normalmente a ideia que se tem é de fazer a caminhada, né, ou atividade física num período, naquele período e um período longo, né? Então acho que essa informação é bem bacana.